Olá, pessoal. Sou o Ayrton, esse cara aí da foto. O experimento de Hertz foi conduzido de 1886 a 1888 pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que revelou as ondas eletromagnéticas previstas por James Clerk Maxwell na década anterior. Ele confirmou a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, as equações de Maxwell publicadas em 1873. Heinrich Hertz nasceu em 1857, faleceu em 1894. Pressionado pelo pai a ser engenheiro, decidiu por volta de 1877 dedicar-se às ciências naturais. Tornou-se aluno de Hermann von Helmholtz e 10 anos depois verificou a teoria de Maxwell, que, ao contrário das teorias de Neumann, Weber e Fechner, conhecidas como potenciais, introduz a noção de campos. Hertz estudou incansavelmente a propagação de ondas eletromagnéticas que passam energia de um circuito para outro sem auxílio de um fio condutor. Ele inventou e construiu um oscilador ou excitador que lhe permitiu trabalhar em frequências muito altas. Hertz morreu aos 37 anos e deixou para trás seus princípios da mecânica, que desenvolveram o princípio fundamental da ação mínima. O emissor é um circuito LC oscilando além do limite de ruptura e produzindo uma série de arcos elétricos. O oscilador é composto por duas esferas de cobre, de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, ligadas por um condutor retilíneo de aproximadamente 3 metros de comprimento, cortado ao meio por um centelhador composto por duas pequenas esferas cuja distância pode ser ajustada. As esferas são conectadas a uma bobina de indução de Ruhmkorff de alta potência e o conjunto é isolado da Terra. As cargas se acumulam nas grandes esferas até que a faísca estoure entre as pequenas esferas do centelhador. O receptor é um loop cujas extremidades são separadas por um pequeno intervalo. A emissão de ondas eletromagnéticas no domínio rádio induz uma corrente elétrica na espira receptora que resulta em arcos elétricos. A polarização da onda eletromagnética é evidenciada pela ausência de faísca no loop do receptor quando este é perpendicular ao capacitor do transmissor. Heinrich Hertz não viu a aplicação de seu dispositivo e sua descoberta que permitiria a radiofonia e depois as telecomunicações no século XX e XXI. Assim, Hertz percebeu que a frequência das oscilações do centelhador, vários milhões por segundo, foi independente da frequência da bobina no centelhador com o qual era fornecida. O excitador e o ressonador são os modelos primitivos de um transmissor e receptor de rádio. Assim, Hertz mostra que as ondas eletromagnéticas produzidas com seu oscilador têm a mesma propriedade da luz, ou seja, a reflexão, a refração, a interferência, a polarização e a difração. Hertz apenas disse a respeito da sua experimentação. Não tem nenhum tipo de aplicação. É apenas um experimento para provar que o mestre Maxwell estava certo. Nós temos essas ondas eletromagnéticas misteriosas que não podemos ver a olho nu, mas elas estão lá. Em homenagem a Heinrich Hertz, as ondas de rádio são chamadas de hertzianas. Bom, os materiais que eu utilizei para essa síntese experimental foram os seguintes: 2 discos de vinil, um acendedor de fogão, cabos com jacarés nas pontas, canudos de plástico e tesoura, cola quente, ganchos ou estacas de metal, fita crepe,
LEDs, papel alumínio, quatro porta-retratos de plástico e uma régua. Bom, primeiro montei a estrutura do experimento. Cortei os canudos do mesmo tamanho para que coubessem na parte de cima dos porta-retratos. Depois, colei com cola quente os canudos nos quatro porta-retratos. Em seguida, colei esses porta-retratos nos vinis, 2 em cada disco, de modo que ficassem na mesma linha. Para isso, utilizei uma régua. Posteriormente, desmontei o acendedor elétrico de fogão, utilizei apenas o dispositivo interno dele. Cortei 4 folhas de papel alumínio para servir de parabólica. Este é o esquema montado. Agora vamos ver este fantástico experimento em funcionamento? Mais de perto. Ai, diabo, deu choque em mim. Agora pegou. Tem uma faísca. Tem uma LED. Agora nem precisa da mão. Tem uma faísca de novo. Não treme, não treme. Esse que é o problema. Filma os dois agora. Não.